Olá pessoal, aqui é o Rodolfo Lacerda e eu estou gravando o meu vídeo inaugural para o TV Poker Pro. Nesse vídeo eu montei uma apresentação no PowerPoint e eu também irei usar alguns exemplos de mãos para falar sobre a dinâmica de cash games voltada para jogadores de torneios. Eu vou basicamente falar sobre as principais diferenças que existem entre essas duas modalidades e como isso afeta o seu jogo. Eu decidi fazer esse tema, abordar esse tema, porque eu sei que a maioria dos assinantes do TV Poker Pro normalmente jogam torneios. Ou quando resolvem se aventurar no cash game, não tem um grande conhecimento sobre o assunto. Então eu acho que essa é uma boa maneira de começar a nossa relação aqui no TV Poker Pro. Bem, vou falar um pouco sobre mim. Meu nome é Rodolfo Lacerda, sou esse bonito rapaz que vocês podem ver na foto. Eu tenho 21 anos e, além do poker, eu estudo ciências contábeis na Universidade Federal de Uberlândia. E quando eu estou jogando poker, 99% do meu tempo eu gasto jogando cash games. É o que eu faço desde os 18 anos e é a minha profissão desde então. Mas talvez você já tenha ouvido falar de mim quando eu comprei um Fusca após uma boa sessão de cash game ao vivo em São Paulo, ou então quando eu fiquei em segundo lugar no Sunday Million do Poker Stars no final de 2009. Ou então quando eu gravei um vídeo com modelos seminuas na República Tcheca, junto com o meu amigo Dex. Bem, se você nunca ouviu falar de mim, espero que você goste do que eu vou passar para vocês e que nós tenhamos uma boa relação aqui no TV Poker Pro. Então vamos lá, as principais diferenças entre torneios e cash games. O sistema de remuneração. Ao passo que nos torneios a remuneração do jogador está relacionada à sua posição final, nos cash games a remuneração é imediata, de acordo com o resultado da mão. Ou seja, nos torneios apenas um pequeno grupo de jogadores ganha uma grande parte da premiação. Normalmente 10 a 15% dos jogadores têm acesso à premiação e desses uma menor parte ainda tem acesso a uma grande premiação. No cash game não. Nos cash games o resultado de cada mão influencia diretamente no seu resultado financeiro. Ou seja, você pode perder uma mão de, sei lá, $100 e você perdeu $100. No torneio não, se você perde 100 fichas ou 1000 fichas, você perdeu fichas, não dinheiro. Isso não vai afetar diretamente o seu bolso. No torneio você sempre irá perder no máximo aquilo que você investiu no buy-in. No cash game não. Cada ficha que você investe é $1 e isso vai ter um resultado direto no seu bolso. Tamanho dos stacks. Nos torneios, em geral, você vai estar jogando com 40 big blinds ou menos. É claro que existem situações, principalmente no início, em que você vai ter bem mais do que isso, mas dos estágios médios para frente, normalmente você vai ter 40 big blinds ou menos. Já nos cash games, não. Nos cash games, normalmente você vai ter 100 big blinds ou mais. Vale dizer que nos cash games você na maior parte deles, você pode se sentar com menos, mas jogadores bons, jogadores profissionais tendem a sentar com o máximo possível da mesa ou com pelo menos 100 big blinds, que normalmente é o máximo possível. A ideia de sentar com 100 big blinds é ter o máximo possível para poder extrair o máximo possível dos jogadores fracos. Não faz sentido você sentar com 50 big blinds se existe um jogador muito fraco, um jogador pior com você, com 100 big blinds. Porque, nesse caso, o máximo que você vai poder ganhar dele é o seu stack, que seria 50 big blinds. E os outros 50 big blinds que ele tem ficariam livres para outros jogadores poderem disputar. Então, normalmente, nos torneios nós vamos ter um stack relativamente pequeno, nos cash games normalmente relativamente grande. A terceira diferença é a possibilidade de recompra. Nos torneios normalmente não existe essa possibilidade, a não ser, claro, os torneios com rebuy. Só que os torneios com rebuy a possibilidade de recompra é limitada aos primeiros níveis, então, sei lá, após o quarto nível ou a segunda hora, o torneio se torna um torneio em que você não pode recomprar e aí entra na dinâmica normal de um torneio. Já nos cash games é o oposto. Você sempre pode recomprar. A qualquer momento que você tenha menos do que o máximo permitido pela mesa e desde que você tenha dinheiro, você pode recomprar e aumentar assim o seu stack. E a quarta e última principal diferença aqui tratada são as estruturas dos blinds. Nos torneios os blinds aumentam periodicamente, ou seja, à medida que o tempo passa, os blinds aumentam.
E nos cash games, não. Nos cash games, os blinds são fixos. Agora a gente vai tratar um pouco de cada uma dessas diferenças e como elas afetam a jogabilidade. Então vamos falar primeiro sobre o sistema de remuneração. Nos torneios, como já mencionei, os ganhos dos jogadores estão relacionados à sua posição final. Isso faz com que o seu objetivo enquanto jogador seja estar entre os últimos sobreviventes. Por que isso? Porque apenas uma pequena porcentagem dos jogadores tem acesso a uma grande parte da premiação. Em média, 10 a 15% dos jogadores que entraram no torneio vão ter acesso à premiação, mas apenas uma pequena porcentagem desses 15% vão ter acesso a uma premiação realmente grande. Mais especificamente, quando você está jogando um torneio, em geral, seu objetivo deveria ser o campeão. Isso porque o campeão em um torneio ganha em média entre 15% e 22% de toda a premiação arrecadada. Isso é uma premiação muito significativa. A diferença entre o campeão e o último lugar que ficou na zona de premiação é muito grande, é absurda. Então, acho que vocês já sabem que quando você está jogando um torneio, você não deve jogar para ficar na zona de premiação, mas sim para ser o campeão. Existem também os torneios que são satélites e que um pequeno grupo de jogadores todos ganham o mesmo prêmio. Então, nesse caso, o seu objetivo seria estar entre esse pequeno grupo e não mais no primeiro lugar especificamente. Nos cash games, a remuneração do jogador é imediata de acordo com o resultado de cada mão. O objetivo é jogar da melhor maneira possível cada mão, encarando qualquer situação lucrativa. O que eu tenho a falar para vocês sobre o sistema de remuneração é: quando vocês vão jogar cash games, tenham a consciência de que, assim como o resultado positivo é imediato após o resultado da mão, ou seja, se você jogou bem uma mão e ganhou no final, você vai ter uma recompensa financeira imediata. Contudo, quando você joga uma mão, independente se você jogou bem ou mal e perde no final, você vai ter a perda financeira imediata. Isso não acontece no torneio, tanto para ganhar quanto para perder. Uma mão específica não traz um resultado imediato na maior parte das vezes em um torneio. Então tenham em mente que quando você joga um torneio, o máximo que você pode perder é o buy-in do torneio, é o tanto que você pagou pela inscrição. No cash game não. No cash game o limite é o seu caixa. Então tenham muita consciência quando vocês forem jogar cash games de quanto vocês podem gastar, de quanto vocês podem investir e saiba quando parar. Se você acha que está jogando mal porque perdeu uma mão grande, ou se você acha que está jogando mal porque já perdeu 1 ou 2 bainhos, ou qualquer quantia financeira que seja, pare de jogar. No torneio não existe isso, porque no torneio, independente do seu humor, independente da sua situação, o máximo que você vai perder é o tanto que você pagou para se inscrever. Então, tenham sempre isso em mente quando forem jogar cash games. A segunda diferença que está relacionada ao sistema de remuneração é a possibilidade de recompra. A possibilidade de recompra permite encarar situações de risco com maior tranquilidade. Nos torneios não existe a possibilidade de recompra, por isso, em geral, você quer evitar grandes riscos, principalmente nos estágios iniciais. Isso porque você está jogando, como eu já disse, quando você está jogando torneio, você está jogando para ficar entre os primeiros colocados. Então, não há por que você se colocar em uma situação de grande risco, ainda mais nos estágios iniciais, se você pode se arriscar menos e ter um resultado próximo daquele que envolve um grande risco. Mais especificamente, quando você joga um torneio, você quer evitar grandes variâncias entre mãos. Ou seja, você quer evitar situações em que, independente de você ser favorito ou não, existe um grande risco de ruína. Isso porque nos torneios, caso você chegue à ruína, você simplesmente não pode continuar jogando. Nos cash games, não. Nos cash games existe a possibilidade de recompra. E por isso você deve enfrentar riscos desde que sejam lucrativos. Nos cash games não existe o risco de ruína, ou melhor dizendo, o risco de ruína é próximo de zero se você possui
uma grande banca para sustentar as oscilações do limite que você joga. Então, independentemente de ser uma jogada de risco, se ela for lucrativa, se ela for ligeiramente lucrativa, você pode jogá-la. Você deve jogá-la. Você vai ter um retorno financeiro a longo prazo. Nos torneios não. Nos torneios, principalmente nos estágios iniciais, você quer evitar essas grandes oscilações. Então, para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu vou mostrar uma mão que exemplifica muito bem essa situação. Então vamos lá. No exemplo em questão, nós temos um par de 4, um under the gun, em uma mesa NL400, ou seja, que os blinds são $2 e $4, e nós temos $400, ou seja, 100 big blinds. A gente resolve dar raise porque par de 4 joga bem sendo um agressor, e chega em fold até o small blind que vai all-in de $400. O big blind dá fold e, obviamente, a gente iria dar fold aqui. Só que acontece que o small blind faz um deslize. Ele, sem querer, mostra que ele tem exatamente as e rei de naipes diferentes. Então, nesse caso, nós temos a melhor mão. Nós temos uma mão que vai ganhar mais de 50% das vezes de as-rei. E, por causa disso, a gente vai pagar o all-in do nosso oponente. Pelo simples fato de que, não importa a quantidade de dinheiro que a gente coloca no pote, a gente vai ter um retorno positivo financeiro. A gente até pode perder essa mão, mas não importa. No final da mão, a gente vai recomprar e vai continuar jogando. Por isso, esse é um easy call após o all-in do oponente. Agora, vamos imaginar exatamente a mesma situação, mas nós estamos jogando um torneio. Na realidade, nós estamos no segundo nível de um torneio, assim por dizer. Estamos no segundo nível, só tem 6 jogadores na mesa, mas em breve vão chegar mais jogadores, aqui acabou de sair alguns jogadores, e estamos jogando um torneio de 600 jogadores, 600 pessoas, em que apenas os 50 ou 60 primeiros recebem algo. Nós temos 100 big blinds, assim como a maior parte dos jogadores, estamos relativamente na média, mas temos muito jogo ainda pela frente. A gente joga a mesma situação, a gente dá raise, under the gun, chega em fold até um small blind, que resolve dar all-in. Nesse caso, a gente vai dar fold, mesmo sabendo que o oponente tem um as e dama, ou melhor, perdão, as e rei, ou melhor, eu daria o fold, mesmo sabendo que o oponente tem exatamente uma mão pior do que a nossa. Isso porque, apesar dele ter uma mão pior que a nossa, e apesar do que, não importa a quantia de dinheiro que a gente coloque, ou melhor, a quantia de fichas que a gente coloque jogando no torneio, nós vamos ter uma expectativa de retorno positiva. Se a gente não ganhar essa mão, se a gente perder essa mão, a gente perde o torneio. E a chance da gente perder essa mão é relativamente grande. Para todos os efeitos, para uma amostra tão pequena como essa, que é de uma mão em um torneio, a gente está essencialmente jogando a moeda. E a gente está jogando a moeda sobre continuar ou não no torneio. Não temos por que fazer isso. A gente pode dar fold no estágio inicial de um torneio, ou até mesmo no estágio mediano em que a gente ainda tenha muita jogabilidade. A gente pode dar fold e continuar jogando o small ball, ou seja, jogar situações de baixo risco, investindo poucas fichas para tentar aumentar assim o nosso stack. Então eu acho que essa mão é uma mão, obviamente é uma mão fictícia, mas ilustra claramente a diferença do poder de recompra nos torneios em relação aos cash games. Então quando você está jogando os cash games, não importa o quão oscilante seja uma jogada, se ela tem uma expectativa matemática financeira, você quer enfrentá-la. Nos torneios não. Em alguns momentos você não quer enfrentar oscilações grandes, pelo simples fato de que se você perder todas as fichas, você não tem a possibilidade de tentar recuperá-las depois, de tentar alcançar a premiação depois. Então eu vou assim finalizar aqui a primeira parte desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E na segunda parte eu vou começar falando sobre a diferença de stacks que existem entre torneios e cash games e como isso afeta a jogabilidade. Então espero vocês na próxima parte e abraço.